E aí, moçada, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Sou o professor Sandro Luiz Fernandes para mais uma aula de história para o sétimo ano. Vamos lá, é Aprende Brasil. E Aprende Brasil a respeito de como foi o processo do território brasileiro ficar mais ou menos do tamanho que é hoje. Isso começou lá na colonização, lá em 1600, mais ou menos. Então, a partir do século XVII, 1601, o Brasil, na verdade, um pouquinho antes, ainda no século XVI, como é que o Brasil foi se tornando com o território parecido com o que é hoje? A gente chama isso de interiorização do Brasil. Como que os portugueses e negros que eram escravizados, como que foram entrando para o interior do Brasil, interior da América do Sul. Como isso aconteceu? Então vamos lá. Nessa primeira imagem aqui, de um autor chamado Rugendas, nós temos o contato dos viajantes europeus com indígenas. O que tem de interessante? Que primeiro que essa tela foi pintada em 1800. Ou seja, o Brasil já, 1835, essa tela foi pintada, o Brasil já existia como país. E nós, na aula de hoje, falaremos do período anterior a esse. Nesse período, os viajantes, a pedido da família real brasileira, vinham para fotografar não, desculpe, pintar o país. Não tinha fotografia nessa época ainda, né, professor? Pintar sobre o país, registrar como é que era a fauna, a flora, os indígenas, os escravizados. Então essa pintura, que está no começo, é só uma pintura que ilustra um pouco como que era o interior do Brasil. Mas a nossa aula de hoje vai falar sobre o período bem antes dessa pintura, 200 anos antes dessa pintura. Vamos dar uma olhada então. Eis aí os primeiros que foram para o interior do Brasil para tentar acabar com os quilombos, como foi o caso do quilombo dos Palmares que estudamos na aula passada, eram os bandeirantes. Faziam as famosas entradas e bandeiras. O que eram isso? Eram expedições que tinham como objetivo ou capturar indígena, ou capturar escravizados que fugiram, acabar com quilombos, buscar e procurar pedras, buscar e encontrar, né, e pedras preciosas no interior do Brasil. Essa estátua que está aqui, esse monumento, para quem é de São Paulo, já passou ali por perto do Parque Ibirapuera, ela é gigantesca em frente ao Parque Ibirapuera e é uma homenagem aos bandeirantes. Não é à toa, então, que temos a cidade de Bandeirantes no interior do Paraná, nós temos a Rede Bandeirantes, nós temos a Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, todas essas homenagens aos bandeirantes. E o que eles fizeram? Infelizmente fizeram coisas ruins, mas também fizeram coisas boas. Então vamos entender um pouco como é que eram esses senhores, boa parte deles já nascidos no Brasil. Os bandeirantes se destacam ali a partir do século XVI, eram pessoas, desculpe, do século fim do século XVI, começo do século XVII. Então, lá por 1580, a partir daí até o século XVII, 1600 e pouco, até o século XVIII. Então, os bandeirantes eram nascidos no Brasil, conheciam muito bem o interior, né, filhos, às vezes, até de indígenas com portugueses, e, e eles conheciam muito bem e se aventuravam, e eram aventuras para o interior em busca de riquezas ou de perseguição contra indígenas e escravizados, ou buscando drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Vamos entender daqui a pouquinho. Como eu disse para vocês, quem eram os bandeirantes? As bandeiras, né, como está no texto ali na página 15, tinham o objetivo de prender indígenas, ou então de recuperar escravizados, acabar com os quilombos, mas também tinham intenção de buscar riquezas, procurar drogas que eram, na verdade, remédios naturais ou então especiarias, né, temperos, frutas dentro no interior do Brasil e, é claro, pedras preciosas. Esses senhores têm que tomar cuidado com a representação deles. Essa imagem aqui representa um bandeirantes. Mas será que ele andava no meio do mato desta forma ou seria desta outra forma? Né? Então, lembre-se que essa capa nas costas era muitas vezes um cobertor para ele poder dormir à noite. Né? Normalmente, muitos andavam descalços na floresta.
né? Não só na floresta, mas nos campos e todos os lugares em que eles passavam. Então, os bandeirantes eram pessoas contratadas, normalmente contratadas por um dono, um donatário de uma capitania hereditária, ou pelo governador geral do Brasil naquela época, até pelo rei de Portugal, certo? Esse era o bandeirante. Como eu disse, né, nesse processo de interiorização do Brasil, um dos objetivos era a captura de indígenas para a escravidão. É claro que isso aconteceu muito mais no século XVI, né, a partir de fim de 1500 por aí, e também no século XVII, a partir de 1601. Esta imagem é de 1800. É claro que o Debré ele faz pinturas de acordo com o que ele vê. Então, nesse momento, essas pessoas que estavam capturando indígenas, né, vejam a maneira como elas estão vestidas, me parece que representa muito bem a realidade. Mas não se trata exatamente de um processo como foi lá no século XVI, certo? Então, e século XVII. Então, isso aqui já é século XIX, tudo bem? Século XIX. Então, aí é a prisão de uns indígenas guaranis, né, por bandeirantes, tá bom? É claro que o objetivo do Debré era representar o país, não necessariamente pintar a realidade. Tem que lembrar disso. Vejam que o historiador Jaime Pinsky fala nesse textinho que está lá no material de vocês, na página 16. Ele diz assim: ó, as expedições de apresamento tinham por objetivo expressa a caça ao índio. A se confiar nos números geralmente apresentados, cerca de 300 mil indígenas foram aprisionados e escravizados, dos quais uma terça parte transportada para outras capitanias. Ou seja, os indígenas eram transportados de vários lugares diferentes, né? Saindo ali de São Vicente, lembrem que tem uma coisa importante. A principal saída dos bandeirantes era da capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo, certo? E iam para vários lugares do Brasil e levavam também indígenas capturados para outras capitanias por toda a costa brasileira. Mas lembre de uma coisa importante: eles iam por terra, por rios, um rio muito navegado. Imagina que interessante, né? Hoje é um rio que boa parte dele não é mais navegável, inclusive é muito poluído na capital de São Paulo, o rio Tietê. Era usado pelos bandeirantes. Então os bandeirantes saíam, a partir principalmente de São Vicente, e capturavam indígenas e iam para o Brasil todo. E aí tem uma questão muito importante: ir para o interior do Brasil. Isso é fundamental na aula de hoje. Lembrem dessa ideia. Lá na página 16 tem este mapa mostrando a saída, né, o limite atual do Brasil, né, que é este aqui, lembre-se disso. Esse limite não existia naquela época. Esses são os limites, os fininhos aqui são os limites estaduais também, que não existiam naquela época, não existiam estados do jeito que existem hoje. Lembra que o Brasil era primeiro dividido em capitanias, depois o Brasil foi administrado por um governo geral, não tinha essa divisão igual tem hoje. Essa linha é do Tratado de Tordesilhas, essa linha aqui, né, que divide o país ao meio praticamente. O sertanismo de contrato, que era o que os bandeirantes faziam, né? Iam para vários lugares, partindo principalmente de São Paulo, né? Ali perto da cidade de Santos, onde hoje é São Vicente, era a capitania de São Vicente. A rota, a famosa rota do Antônio Raposo Tavares, 1640, ele demorou 3 anos para fazer esta rota aqui e chegar hoje onde é o Pará, no estado do Pará, lá perto da ilha de Marajó. É a expedição de apresamento de indígenas por mar, tá vendo? Que saía de Santos, São Paulo e até o litoral onde hoje é Santa Catarina, cidade de Laguna, e a expedição de apresamento de indígenas por terra, que é essa linha verde, que ia para onde hoje é o estado do Paraná, até o estado do Rio Grande do Sul, certo? Isso é muito importante a gente saber. Então, o Brasil foi interiorizado. Foram para o interior do Brasil. Mas como é que pode isso? Não tinha o Tratado de Tordesilhas que limitava as terras entre portugueses e espanhóis? Sim, mas lembre-se que durante 60 anos, de 1580 até 1640, este rei, Felipe II, que era o rei da Espanha, assumiu o trono de Portugal porque o Dom Sebastião, rei de Portugal, sumiu numa batalha contra os árabes, contra os mouros, na verdade, né, contra os muçulmanos. O Dom Sebastião sumiu e assumiu o Felipe II. O Felipe II, que era rei da Espanha, passou a ser a rei da Espanha e de Portugal.
Por isso a União Ibérica, a Península Ibérica, que é formada pela Espanha e Portugal, virou um reino só. Por isso que os portugueses que estavam no Brasil puderam ir para o interior. Por quê? Porque aí era tudo de um reino só. Esta, então, vejam, tem a divisão aqui do território português, certo? E território espanhol. E aí vejam que as linhas azuis, a expansão bandeirante, não se preocupava com esta linha. Então, foi cada vez mais, vejam que a primeira linha ali, o tratado, o território português, segundo o Tratado de Tordesilhas, é 1494. Todo o resto do território, depois da União Ibérica e tal, tudo isso foi regularizado e em 1750 foi feito o Tratado de Madrid e todo o território que está marcado com a cor mais clara passou também a pertencer a Portugal. Vejam que não é igualzinho o território hoje do Brasil. Né? Se vocês olharem, por exemplo, não tem o Acre. Cadê o Acre? Não está ali ainda. Mas isso é 1750. Veja o Rio Grande do Sul, também não é bem assim, porque tinha ali disputa territorial com o que hoje nós chamamos de Uruguai, certo? Então isso é muito importante também lembrar que os bandeirantes conseguiram entrar em terras que eram em princípio da Espanha. Então essa interiorização do Brasil não foi só promovida pelos bandeirantes, foi promovida por pessoas que plantavam algodão. Tá vendo esse azulzinho aqui? É algodão. Ouro e diamantes, né, a busca de ouro e diamantes. Aliás, eu estou no estado do Paraná. O estado do Paraná começou, onde hoje é Paranaguá, pela busca de ouro. Então, busca de ouro e diamantes foi um processo muito importante de interiorização do Brasil. Depois, drogas do sertão, toda essa região aqui do norte do Brasil, em torno do rio Amazonas, se procuravam drogas do sertão. Cana-de-açúcar, também houve um processo de uma pequena interiorização com a cana-de-açúcar, cor-de-rosa aqui, mas principalmente com a pecuária. Estão vendo? Pecuária. Esse verde foi a produção de boi, muares, cavalos no interior do Brasil. Lembre-se que todos esses animais vieram da Europa, tudo bem? E dessa forma foi interiorizando o Brasil, certo? Aqui é o primeiro exemplo de drogas do sertão. Tá? Castanha do Pará, guaraná, pau-cravo, pau-rosa, urucum, canela, cacau e cravo são exemplos de drogas procuradas não só por bandeirantes, né, por sertanistas, até por pessoas ligadas à ciência naquela época, para ver como é que os indígenas se tratavam, inclusive, né, de remédios. Veja que o guaraná é algo que dá potência. Aqui no sul do Brasil, a erva mate também foi pesquisada. A erva mate, ela tem um princípio como o café, né, de deixa as pessoas mais ligadas, mais, como é que eu posso dizer assim? As pessoas ficam mais prontas para o trabalho, por exemplo, tá certo? Então, essas drogas foram procuradas no Brasil. A imagem do Debré aqui também é século XIX, né, ilustrando um pouco essas drogas do sertão, estão lá na página 19, mas principalmente foi aqui que as drogas do sertão foram procuradas, né, a região ali do Rio Amazonas, em torno do Rio Amazonas, ok? Criação de gado também, como eu falei para vocês, foi das maneiras de interiorizar o país. Gado era para puxar carro de boi, para alimentação também, para produção de leite, mas não só gado, né? Mais antigo, mais recentemente, não mais recentemente, mas posteriormente, suínos, primeiros muares, mulas, né, para transportar também em terrenos que tinham dificuldade de acesso. Lembrem que carros de boi eram importantes, mas em linha reta. Agora, quando era um transporte mais difícil, eram usados mulas. Bovinos, como eu falei para vocês, equinos, cavalos, também são todos esses aqui caprinos, né, cabras, muito no Nordeste, que eram animais mais resistentes. Vejam, tudo isso veio da Europa para o Brasil, não era nativo do país. Né? Essas foram as regiões de pecuária, as regiões de feira de gado, né, também estão presentes no mapa ali, mas o verde é o mais importante para mostrar a interiorização do Brasil, certo? O tropeirismo era o transporte de gado, principalmente gado bovino, mas também muares, né, mulas, para principalmente o interior de São Paulo e Minas Gerais, onde se levava alimentação, né, charque, né, que é carne seca, e animais para o trabalho,
principalmente muares, né, mulas e burros, para Minas Gerais transportar ouro, certo? Esta aqui foi o trajeto, principalmente do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, mais próximo do litoral, inclusive vindo do Uruguai, vocês estão vendo aqui, né, vindo do Uruguai, passando por Santa Catarina, onde hoje é Santa Catarina, né, onde hoje é o Paraná, não existia o nome Paraná naquela época, passando pela região de Guarapuava, Ponta Grossa, Lapa, Castro, pertinho de Curitiba, chegando até Sorocaba, depois indo para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outra forma de interiorização do Brasil foram as missões jesuítas, que eram principalmente para evangelizar, naquela época chamava catequizar indígena, e levou a educação escolar para o Brasil. Até hoje tem colégio jesuíta no Brasil, tem o famoso em São Paulo, em Curitiba também tem um famoso chama Medianeira, todos eles de educação jesuítica. Ou seja, os jesuítas, que é uma congregação dentro da Igreja Católica, que surgiu depois da reforma, contra a reforma católica, para evangelizar no mundo, os jesuítas vieram muitos para o Brasil. Aqui tem a famosa missão jesuíta, né? Essas são as ruínas das missões lá no Rio Grande do Sul, né? Hoje é um patrimônio do Brasil isso aqui. Os jesuítas, vejam, o que está em vermelho são missões espanholas e o que está em cruz, né? Em cruz verde são missões portuguesas. Aqui de novo a grande bandeira do Raposo Tavares, né, em cor de rosa. Tudo isso para mostrar que os jesuítas ajudaram também na interiorização do Brasil, principalmente na região amazônica e no sul do país. Então vamos lá para as atividades, certo? As atividades de a gente refletir um pouco, lembrar o que nós memorizamos, o que podemos memorizar, mas principalmente o processo de pensar como que nós podemos contar a história, a narrativa do que se passou nesse processo de interiorização do Brasil durante o Brasil Colônia. Vamos lá.